Paz do Senhor, meus queridos irmãos, é com muita satisfação que nós damos início aqui a mais um episódio do nosso Mais Bíblia Podcast, que é uma iniciativa da ADEC Matipó. E hoje estamos recebendo aqui mais um convidado mais do que especial. Eu quero desde já cumprimentar aqui o nosso querido e amado pastor Magno Vitor. A paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo. Se apresente aí aos nossos espectadores. Pode ser o David, Deus abençoe vocês, abençoe todos que vão nos acompanhar, abençoe o Rogério que está aí produzindo. Pessoal, uma honra estar aqui com vocês, me chamo Magno Vitor, tenho tido o privilégio de poder partilhar a palavra de Deus aqui também na DEC Matipó e estamos aqui para um bate-papo extremamente bíblico e permitindo Deus, vamos tentar dar um mergulho em alguns textos aqui. E hoje nós vamos estar aqui conversando, né, pastor? Vamos falar sobre relacionamento. E Ó, não vamos falar de um relacionamento qualquer, né? Vamos falar aqui do relacionamento com Deus. Pastor, qual a importância, nesses dias que nós estamos vivendo, de entender e compreender o que é se relacionar com Deus? bom, extremamente necessário, vital, né? Uma vida com Deus é extremamente pontual para o desenvolvimento das demais áreas da nossa vida. Costumo dizer que se você estiver resolvido espiritualmente, as demais áreas também serão alinhadas. E relacionar-se com Deus é mais do que um flerte, é mais do que um momento, é mais do que. Eu costumo usar uma expressão nas minhas pregações, é mais do que uma pílula de dopamina de um culto ou de uma liturgia. Vai gerar algum tipo de alguma questão sensorial ali apenas na igreja. Relacionamento com Deus é Deus na vida, é Deus na alma, é Deus no corpo, é Deus no espírito, é Deus na mente, é Deus no coração. É respirar Deus, é viver Deus cotidianamente, diariamente, o tempo todo, em todo o tempo. Relacionar-se com Deus é a proposta da vida cristã. Porque antes do evangelho propriamente dito, antes da manifestação de Jesus, o que vivíamos era uma distância de Deus, né? Isaías fala isso. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E o que dizer do pecado original? Afastou e pôs um hiato entre Deus e o homem. Então Cristo veio para religar isso aí, para restaurar, para que o relacionamento seja efetivo e pontual. E já que nós estamos no tempo onde é possível nos relacionar com Deus, por que não? Vamos nos engajar. Muitos, né, pastor, inclusive negam essa ideia de que o nosso Deus ele se relaciona conosco. Sim. A igreja primitiva, né, inclusive, enfrentou alguns problemas, porque muitos negavam que um ser perfeito como Deus se relacionaria com Uhum. seres pecadores como nós. Mas hoje nós vamos ver aqui que, na verdade, ele não só nos se relaciona conosco, mas como ele é a vontade dele. E é importante que nós tenhamos consciência de como esse relacionamento deve se proceder, né? O senhor estava comentando conosco, o pastor Magno está ministrando a palavra aqui na Semana da Palavra, na nossa igreja, e ontem o senhor ministrou acerca, né, da importância do relacionamento com Deus, com base naquele texto ali de Sim. Mateus 7. Então, eu queria dar a oportunidade do senhor falar para a gente aqui um pouquinho daquilo que o Pronto, senhor já nos trouxe ontem à noite pronto. a respeito dessa questão. Deixa eu antes, porém, pontuar uma questão que tu falou aí sobre a questão de a concepção da igreja primitiva, né? Primeiros passos da igreja, dessa distância entre o homem e Deus. E de fato, Deus é um mistério absoluto. Eu tô dando um seminário numa igreja esse mês. E a última disciplina que a gente trabalhou lá foi inclusive a teontologia, né? E é esse estudo sobre o ser de Deus. E realmente Deus é um ser totalmente outro, né? Totalmente diferente de tudo que a gente conhece, que a gente já conheceu e tudo que a gente possa conhecer através do advento das pesquisas, da ciência. E realmente, quando você olha na perspectiva de quem é Deus, você diz assim, é inacessível. Paulo usa uma expressão, né? Ele habita na luz inacessível. Entretanto, um ser tão outro, tão grandioso, quer tabernacular conosco, quer se relacionar conosco. Isso é um fato. Sobre o texto que você pontuou, realmente preguei ontem, até tô com ele aberto aqui, Mateus capítulo 7, uma parábola de Jesus, né? Uma parábola profunda, pouco pregada no sentido de fato do texto, mas Jesus faz um paralelo entre dois homens que estão construindo uma casa. E Jesus faz essa proposta e apresenta o primeiro homem chamando ele de um homem prudente.
E ele só recebe esse título porque ele edificou a sua casa sobre a rocha. O segundo homem, entretanto, aparece no texto como homem insensato. Nós estamos em Mateus 7, do 24 ao 27. E o homem é insensato porque construiu a casa sobre a areia. Primeira coisa, né? Quando Jesus contou isso aqui? Primeiro ele contou concluindo o sermão da montanha. Um sermão extraordinário. E ali, Jesus gastou 3 capítulos inteiros ensinando sobre reino de Deus, vida cristã, como proceder do crente. E ele vai concluir o sermão dizendo: aquele ou todo aquele que ouve estas minhas palavras. Perceba, estas minhas palavras. Jesus está literalmente falando sobre tudo que ele acabou de ensinar em cima da montanha. Se você ouve as minhas palavras e as pratica, te comparo ao homem prudente, porque edificou sobre a rocha. Entretanto, se você ouve essas minhas palavras e não pratica, te comparo ao insensato, que edificou a sua casa sobre. Bom, se tem algo que combina bem com isso aqui, é a abordagem de Jesus sobre a construção. Os 2 homens estão construindo, David. 2 homens em construção. Ambos construindo uma casa, assim como você e eu e todos os nossos ouvintes. Estamos construindo uma vida, uma família, uma história, uma jornada em Deus. Seja o ímpio ou o crente, seja o homem sem Deus ou com Deus, todos estão construindo uma história. Se boa ou ruim, a gente precisa analisar, mas estão construindo. Mas Jesus faz questão de dizer ao público que ouve as suas palavras, ou seja, não é só para o todo, mas para aqueles que estão ao alcance da sua voz. Você está construindo aonde? Na rocha ou na areia? Bom, uma pergunta que brota desse texto aqui é uma pergunta mais evidente. Quem é a rocha? Bom, se você olhar para fora da parábola, no contexto bíblico, você vai falar que é Jesus. E de fato, Jesus é a pedra, Jesus é a rocha, é a angular de esquina e etc. E ninguém é confiável como ele, ninguém é tão sólido como ele, ninguém é tão fundamento como ele. Ele é a rocha. Só que no contexto da parábola, me parece que rocha aqui não está apontando diretamente para Jesus apenas, mas está falando sobre algo que é prático. Perceba, todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica. E quando é que eu construo uma vida, uma família, uma história na rocha? É quando as palavras de Cristo que eu ouço, eu consigo praticar. E o que é prática da palavra? Isso é relacionamento com Deus. Isso é profundidade. Isso é levar esse livro a sério. É não só ser um ouvinte, não só interagir no contexto de culto, mas levá-lo para a vida. E Deus se relaciona conosco de várias maneiras, e uma delas é através da sua palavra. Pastor, o senhor falou a questão aí do relacionamento estar ligado com essa questão da rocha. E o senhor nos falou aí que essa rocha está também ligada à questão de praticar aquilo que Jesus ensinou. É propriamente isso. Então podemos dizer que se relacionar com Deus exige uma vida de obediência, exige, né, uma vida de observância à palavra de Deus. E será que é por isso que hoje em dia nós temos tido tantas dificuldades em ter um sincero relacionamento com Deus? O senhor acredita que se deva a essa dificuldade que nós temos em praticar aquilo que Jesus nos ensinou? Praticar a palavra é obedecer a palavra, é viver a palavra. E o grande desafio para o homem caído é a obediência, porque ele está condicionado à desobediência. Ele está obrigado à desobediência. Uma vez que você tem um encontro com Jesus, essa realidade muda. Você passa a ter o poder de obedecer, ou a escolha de obedecer. E obedecer é um desafio em qualquer nível de relacionamento. Porque obedecer não é só se submeter. Obedecer é estar alinhado ao mesmo propósito. É se alinhar ao que foi definido. Então, quando uma esposa ou um marido decidem pela fidelidade, eles não estão só obedecendo a palavra. Eles estão alinhados ao mesmo propósito. E isso também é um tipo de obediência. Então, obediência tem várias características, e uma delas é essa. E eu penso que essa proposta de Jesus, nessa parábola ou em qualquer outro texto, está relacionada à nossa fraqueza quanto a isso. Ele parece estar nos estimulando. Olhe, seja prudente, edifique na rocha.
Porque o que que eu tenho do outro lado? Do outro lado eu tenho alguém que ouve a palavra e não pratica. E quem é aquele que ouve e não pratica? É aquele que a desobedece, que recebe o comando, mas não assimila na vida prática, que recebe a diretriz, mas o ignora de algum modo. Então a proposta do texto e a proposta de Jesus de modo geral é nos conduzir ao caminho da obediência. Lá no livro de 1 Samuel, para Saul, Samuel disse isso. É melhor obedecer do que sacrificar. O que é isso? A obediência não é um adereço, a obediência não é um enfeite da vida cristã. A obediência não é só um assunto de cunho teológico, a obediência é a primazia. Deus só se relaciona com quem lhe obedece. Ponto. Eu trilhar o caminho oposto, relacionamento superficial, é areia. Eu só engano a mim mesmo. Pastor, quando a gente fala de relacionamento, nós estávamos aqui conversando antes do podcast, né, se iniciar o episódio, a gente estava falando que sobre relacionamento de maneira geral, né, Sim, sobre no aspecto até pessoal das nossas vidas. E a gente sabe que quando se fala de relacionamento, a gente fala de uma interação que gera algumas dificuldades, que tem alguns percalços. E no nosso relacionamento com Deus não é diferente, né? O que o senhor considera que hoje seja o maior obstáculo, ou os maiores obstáculos, para que nós conseguimos ter um relacionamento estável com Deus? A gente tem notado que muitos começam bem, mas tem uma oscilação e às vezes caem e nunca mais levantam. A gente vai falar depois aqui mais acerca dessa questão também de Deus restaurar o relacionamento. Mas o que o senhor atribui a essa dificuldade de manter um relacionamento estável com Deus? bom, as variáveis sobre isso são muitas. Tem muitas coisas. Agora, nesse tempo de pós-modernidade, eu penso que essa vida acelerada que nos é imposta. Hoje, por exemplo, tu liga o WhatsApp e vai pegar um áudio, tu tem a possibilidade de acelerar ele 2 vezes. E o incrível que me chama a atenção nisso, nesse mundo acelerado, é que tu clica no play 2 vezes, a pessoa tá falando extremamente rápido e o seu cérebro consegue acompanhar de modo linear o que está sendo dito. Então não é só o app que está acelerado, sua mente está acelerada. Você está acelerado. E nesse processo de tanta aceleração, a gente tá se ocupando com tanta coisa, fazendo muito em pouco tempo e deixando de fazer o que é vital, que é buscar o Senhor de fato. Então a gente está envolvido com muita coisa. Nós vivemos hiperatarefados, nós vivemos hiper envolvido com muita coisa. Geralmente, quando você tem ali um tempo, deveria ser não o resto, né, mas a prioridade, a gente preenche com tanta coisa. Hoje tem os streams da vida. Hoje tem tantos ladrões de tempo que vão roubando a gente. Então eu penso que é um problema especialmente ligado à pós-modernidade, a esse mundo acelerado. Mas, para além disso, uma questão de comprometimento mesmo, de foco, de prioridade. Nesse mesmo assunto aí, onde Jesus trata sobre a casa, no mesmo contexto do Sermão do Monte, Jesus fala isso. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nesse mundo acelerado, onde você quer abraçar tudo, a gente está se esquecendo de abraçar o que é prioridade. O reino de Deus, que é a presença de Deus. Já que o senhor tocou no assunto prioridade, Uhum. há uma máxima popular que diz que relacionamento é diálogo. Será que nós podemos trazer isso também para o relacionamento com Deus? Relacionamento Faz com Deus é sentido. diálogo. É preciso diálogo. Vamos direto ao ponto. Tá faltando oração no relacionamento de nós com Deus? Mas eu disse isso outro dia ministrando. Falando sobre a diferença da igreja antiga para a igreja atual, e como as igrejas muito modernas e geralmente tendenciosas à liberalidade, e as antigas que eram muito mais conservadoras e tal. Aí alguém pontuou depois para mim: "Poxa, mas as igrejas modernas estão alcançando tão longe através dos adventos das mídias e tudo. Mas o que que você acha que se perdeu nisso tudo? Antigamente era muito conservador, mas também a coisa era muito rígida e tal". Eu disse: "Perdemos um princípio, oração". A oração, ela por algum tempo ela foi tratada como um ponto de contato apenas. Outros já tratam a oração apenas como algo litúrgico, comum, mecânico. Mas a Bíblia nunca trata a oração dessa maneira. A Bíblia trata a oração como vida, como estilo de vida. Paulo em Tessalonicenses diz isso, né? Orai sem cessar.
Tem vários exemplos na Bíblia de gente que ora, e você vai para Daniel, e aí você tem a Bíblia dizendo que ele orava continuamente. O texto dizendo que ele orava 3 vezes ao dia. A razão de ser lançado na cova foi por causa da oração. E quando o rei foi clamar, perguntar se ele estava vivo no dia quando amanheceu, ele perguntou: será que o Deus que você serve continuamente? Perceba, o texto inteiro fala de oração. E o testemunho do rei para ele é: o Deus que você serve continuamente. Porque orar é servir, servir é orar. Esse é um princípio que a gente tem perdido, a vida de oração. Nós dominamos o Android, o iOS, a gente sabe como ninguém baixar programas, estabelecer o mundo tecnológico, evoluímos demais em muita coisa, mas regredimos na oração. Somos poderosos na oratória e péssimos no secreto. Somos fortes diante do povo e nanicos na vida de intimidade com Deus. Essa é uma razão pela qual, às vezes, os cultos estão até cheios. Tem muita gente lá, mas vazio de uma essência verdadeira. Decora-se muita coisa, fala-se muita coisa, estuda-se muita coisa. Mas a oração é um caminho de piedade, de relacionamento. É o único lugar na Bíblia aonde o Senhor diz que se você entrar no quarto, fechar a porta, isso também está dentro do contexto do Sermão do Monte, ele te recompensará. É estranho que Jesus estava falando de oração e o verbo me parece que deveria ser ele te ouvirá ou ele te responderá. Mas o texto diz que quando você entra no quarto, no secreto, fecha a porta e clama ao teu pai, ele te recompensará. Ué, mas ele não vai me ouvir? Vai. Ele não vai responder? Vai. Mas ele vai te recompensar, porque é um galardão, há um prêmio para quem preserva a vida de oração. Se a igreja atual voltar a esse princípio, nós estamos a um passo de um grande avivamento. E isso começa na oração, né? É necessário. Estava escutando você falando aí a respeito da importância da oração e sobre. Eu achei interessante que você pontuou sobre aquilo que nos distrai nos dias de hoje, né? Sim. Uma geração acelerada, uma geração muito ocupada. E a gente percebe que essa falta de foco, de atenção, de cuidado, acaba gerando o que a gente poderia chamar de um relacionamento superficial. E aqui a gente vê também mais um mal dessa sociedade que nós vivemos, né? Hoje em dia, lá no meio secular, por exemplo, tem livros, né? Tem um muito conhecido aí que fala sobre, né, a modernidade líquida, do Bauman, e por aí vai. Mas a gente vê que isso aí, hoje em dia, deixou de ser um problema só da sociedade, da antropologia, e está invadindo também a questão espiritual da igreja. Relacionamentos muito superficiais. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente a respeito do perigo disso Sim. e de como a gente identificar, e até num exercício aqui de autodisciplina, de como a gente não se deixar levar por esse estado de perda de sensibilidade ao ponto de achar que estamos bem com Deus, quando na verdade, às vezes, como no contexto aqui desse texto, Jesus disse que chegará um momento em que ele vai ver algumas pessoas, ele vai dizer, nem te conheço. E essas pessoas pensam que fizeram muito por Deus. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Isso que você está dizendo, nunca vos conheço. Nunca é um advérbio de tempo. Ou seja, nós nunca tivemos relacionamento. Essa talvez seja a crise também da parábola das 10 virgens. Quando as loucas voltaram depois de comprar azeite, né? Bateram na porta, Senhor, ele diz a mesma coisa. Bom, com relação aos relacionamentos líquidos, essa é uma tendência mundial. Você disse de modo muito acertado, né? Não apenas no mundo da psicologia. Isso, infelizmente, rompeu limites e está entrando no nicho igreja, no nosso contexto. Os relacionamentos são líquidos, frágeis, superficiais. E o problema é que quando isso é de um homem para uma mulher, ou seja, casal, de um pai para com um filho, vice-versa, mãe, família, já é algo gravíssimo. Agora, quando isso afeta a fé, ou seja, para com Deus, é uma tragédia total. Tragédia total por quê? Porque ninguém engana um ser, como dissemos anteriormente, que é totalmente outro. Onipotente, onipresente, onisciente, presciente. Logo, você não engana ele. Então, um relacionamento superficial, na verdade, é um auto-engano. É você se enganar. Isso que é a grande verdade.
Tem uma parábola muito boa, talvez a mais famosa que Jesus contou, que é a do filho pródigo. Ali, nitidamente, o pai é representado no Deus Todo-Poderoso, ou ele representa Deus. E os dois filhos são literalmente dois tipos de crente, dois tipos de filhos de Deus, dois tipos de pessoas que de algum modo interagem com ele. E se você olhar para os dois filhos, essa é a grande crise dos dois. A grande crise do filho mais novo e a do filho mais velho é um relacionamento superficial com o pai. Por conta da superficialidade de relacionamento do mais novo, ele saiu de casa, se perdeu, quebrou um elo que a gente pode trabalhar depois com mais detalhe e pediu a parte e deixou de ser parte, de certo modo. Quando você vai para a parte final da parábola do pródigo, você encontra exatamente o mais velho, superficial de certo modo, porque ele vem reclamando das danças, da festa e do bezerro cevado que o pai matou para o mais novo. E aí o pai tem que dar a ele uma lição que ele já deveria saber, se fosse de fato alguém com relacionamento profundo com o pai. Tudo que eu tenho é seu. Ele não tinha essa informação. E por que não tinha essa informação? Porque é um relacionamento superficial. É tão superficial que ele disse: para ele o senhor dá o bezerro, para mim o senhor não deu nem um cabrito. A superficialidade gera pedintes e não adoradores. A superficialidade destrona e esvazia o verdadeiro conceito de servir a Deus. Porque quando você lida com crentes superficiais, coloco entre aspas, adoradores superficiais, a gente transforma a igreja num balcão de vendas e o corpo dela, o ambiente do culto, em apenas um lugar onde se reúnem frequentadores que estão ali em busca do seu quilo de vitória e do seu pedaço de milagre. Quando, na verdade, Deus nunca nos ajuntou com esse propósito. A ideia sempre foi relacionamento profundo. Eu quero que você me conheça, eu quero que você me deixe te conhecer. Por mais que eu já te conheça por dentro e por fora, mas eu quero uma interação. É aquela palavra de Jesus, a igreja de Laodiceia, quando ele sinaliza duas coisas, uma porta e uma mesa. E ele diz: eu tô na porta e tô batendo. Se vocês abrirem, a gente sai da porta e vai para a mesa. Porque ele está falando de acesso. Se você me der acesso, eu te encontro na mesa. E mesa é o quê? É lugar de relacionamento. Onde ele sentou com os discípulos, onde ele comeu a última ceia com eles, foi onde ele celebrou as grandes mensagens de Jesus. Relacionamento. A superficialidade tem literalmente esvaziado o nosso propósito. Que Deus nos cure disso. Já que o senhor tocou nesse assunto de Jesus, É um a assunto mesa, puxando o outro, né? vou puxar um negócio aqui. Você falou sobre profundidade no relacionamento, você falou sobre Jesus, o momento de relacionamento de Jesus com seus discípulos era a mesa. Mas quando a gente para refletir, pastor, não sei se você concorda comigo, a gente percebe que às vezes nem todos que estão à mesa têm um relacionamento verdadeiro com Jesus. Vamos falar aqui, vamos pegar um exemplo, Judas, talvez o mais conhecido de todos, um homem que andou com Cristo, viu os milagres, experimentou de tudo que alguém pode almejar, experimentar com Cristo, e mesmo assim nós podemos dizer que ele não tinha um relacionamento sincero com Jesus. Poderíamos dizer então que essa proximidade é diferente de intimidade? E eu falo isso porque muitas pessoas pensam que por estarem todos os dias dentro de um templo, participando de um culto, naquela rotina, elas acham que elas têm um relacionamento com Deus, que relacionamento com Deus é estar ali todos os dias nos trabalhos. Mas relacionamento não seria algo muito mais do que essa proximidade, seria algo mais de intimidade, verdadeiramente? Sim, você está querendo construir um paradoxo aí, um paralelo entre proximidade e intimidade, né? Uma coisa não Isso. significa a outra. Entendi bem. Realmente, estar perto não significa estar dentro, né? Coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. É possível andar perto e não pertencer. É possível estar ali e não ser. Isso é uma realidade, infelizmente, da igreja contemporânea. Na verdade, na história, sempre houve exemplos de pessoas que se aproximaram, mas não se envolveram. Um exemplo é o jovem rico, né? O jovem rico nunca esteve tão próximo da eternidade, mas também nunca esteve anexado a ela, aliançado a ela. Chegou em Jesus e perguntou qual era o caminho da vida eterna. Jesus, em uma troca de bate-papo, falou sobre os mandamentos. Não, eu já obedeço todos eles. Ou seja, ele é litúrgico, é religioso, ele
E não na conotação negativa da palavra, ele cumpria mesmo os mandamentos. Aí Jesus disse, só te falta uma coisa. Imagine você viver 40, 50, 70 anos dentro de uma igreja e Jesus ainda dizer, te falta uma coisa. Mas não é uma coisa só, é a coisa. É uma frase, me foge agora o nome do teólogo, mas a grande desaventurança da vida será homens terem vivido a vida inteira no contexto do céu, igreja, e acordarem no inferno. Essa é uma frase pesada que tem tudo a ver com isso. O jovem rico, literalmente, bateu na porta e decidiu não entrar. Não porque a porta não abriu. Ele chegou perto. E o que faltava para ele? Vende tudo, dá aos pobres e depois vem e me segue. A Bíblia diz que ele voltou triste pelo seu caminho. Você diz assim, rapaz, mas como é que alguém que chegou tão perto não acessou? Escolha. Aí do outro lado, no mesmo texto, você vai ver na sequência, Lucas 18 para o 19, você vai ver Jesus entrando em Jericó. E tem um cara lá também que é muito... que ele é cobrador de impostos. Na verdade, ele é chefe dos Zaqueu. Que chegou tão perto também. Mas esse decidiu entrar. Mas não só entrar no que Jesus disse, decidiu deixar Jesus entrar na sua casa e na sua vida. Então perceba que os dois chegaram próximos, mas um decidiu aceitar. Desce depressa, Zaqueu, ele poderia ficar na figueira. Hoje eu vou entrar na minha casa, não te convidei. Pelo contrário, ele decidiu fazer a melhor coisa. E é tanto que no bate-papo, o que era crise pro jovem rico, pro Zaqueu não era. Jesus nem mandou nada, Zaqueu disse, se eu tiver defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Por quê? Porque proximidade e relacionamento são coisas diferentes. Você escolhe se vai viver só próximo, mas você também escolhe se vai se relacionar com Jesus. E para quem escolher o relacionamento verdadeiro e profundo com Cristo, a verdade é essa, hoje mesmo. Ou melhor, hoje veio salvação a esta casa. Porque esse também é filho de Abraão. Não foi só um encontro, né? Foi só um encontro. Glória a Deus. Pastor, estava aqui me olhando um texto, a gente falando sobre relacionamento, falando sobre profundidade. Me veio aqui João capítulo 14, versículo 5 em diante. É um texto bastante conhecido. Tomé questiona Jesus. Ele fala, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Ele pergunta, né? Como podemos saber o caminho? Aí Jesus se apresenta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Um versículo bastante conhecido. Mas chama muita atenção o versículo 8, porque Filipe, alguém que caminhava com Jesus há tanto tempo, questiona, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Aí a resposta de Jesus ela vale muito para os nossos dias de hoje. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? O meu questionamento com o senhor é o seguinte, muitas pessoas dizem que relacionamento exige tempo. E você só vai conhecer uma pessoa verdadeiramente com tempo, com uma vida de relacionamento. Ou não, né? Aí é a minha pergunta. Por que tantas pessoas dizem estar caminhando com Jesus há tanto tempo, mas nunca experimentaram um relacionamento profundo com Deus? Vamos lá. Deus é um ser totalmente outro, altíssimo, e tudo isso nós já pontuamos. Mas ele decidiu se revelar através de um livro, a palavra. A Bíblia é a revelação de Deus. E nela está a revelação especial que é Cristo, né? Então vamos lá. Do que adianta você frequentar uma igreja 100 anos se você não frequenta a sua Bíblia? Que adianta você se interagir com o contexto do culto e da liturgia, mas se você não é um profundo conhecedor das Escrituras, não pelo elemento apenas acadêmico, mas pelo elemento da fome e sede de justiça, do desejo de conhecer a palavra de Deus. Eu penso que a crise da falta de entendimento, de conhecimento do Pai, que está retratada aqui, foi muito bem dita por você, por Felipe, muito bom, e que é a crise desse tempo, de pessoas que conhecem o conjunto, mas não conhecem Jesus. Ele conhece o grupo de louvor, mas ele não conhece Jesus. Ele conhece os bastidores de toda a estrutura de CNPJ que nós temos, mas ele não conhece o Cristo que pregamos. E por que não? Porque não conhece a palavra. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o equívoco
desse desconhecimento sobre quem é Deus, sobre a pessoa do Pai, sobre o relacionamento com Jesus, sobre a vida no Espírito Santo, sobre os dons, sobre as doutrinas principais, é porque há um profundo analfabetismo bíblico. E este profundo analfabetismo bíblico tem duas variáveis. A primeira, ela afeta o relacionamento verdadeiro, porque você vai tratar Deus como uma coisa que Deus não é. Em segundo, você vai esperar de Deus coisas que ele não lhe prometeu. E é nesse segundo ponto que eu queria só dar um tópico, ou trazer um comentário. Quando você espera que Deus faça coisas que ele não disse que faria, você se torna uma presa fácil para os manipuladores e fanfarrões que estão por aí, disseminando algo que parece o evangelho, mas não é. São os falsos arraiais, né? As falsas igrejas, o falso contexto de vida com Deus, aonde se prega um relacionamento que não tem absolutamente nada a ver com o bíblico, proposto por Deus. Onde Deus é um pedaço de pão, onde Deus é um pedaço de tijolo, onde Deus é um corredor de milagre, onde Deus é um óleo que eu derramo na cabeça, onde Deus é essa engenharia toda que não tem absolutamente nada a ver com quem Deus é. E Deus é uma pessoa, Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Que é isso? É Deus na vida, é Deus na alma, é Deus nas palavras, é Deus em toda a nossa história. Eu penso que é um desserviço muito grande. Caminho para a gente tentar sanar isso. Voltemos à palavra. Voltemos às escrituras. Precisamos frequentar ainda mais as nossas escolas dominicais, o nosso contexto de oração, mas o nosso contexto de entendimento bíblico. Por exemplo, dando uma nota aqui que eu estou encantado com a DEC Matipó. Deixa uma semana inteira em torno da Bíblia, e é uma cultura do campo de Caratinga, em torno da palavra, por mais igrejas que tenham essa visão, por mais pessoas que valorizem o texto bíblico, por mais livros bíblicos de ordem doutrinária do que filmes para interagir com a galera, para ver se segura a turma na igreja, menos pipoca no culto e mais Bíblia, entende? Essa é uma realidade da igreja moderna. A gente precisa alertar. A gente não consegue resolver isso sozinhos. Mas se essa palavra chegar em alguém, é aquela frase que tem se modernizado. Antigamente a gente dizia, né? Procure a igreja mais próxima da sua casa. E hoje não. Procure a igreja mais próxima da sua Bíblia. Quer conhecer Deus? Leia a Bíblia. Já que o senhor tocou nesse assunto de conhecer a Deus, né? Vamos voltar novamente àquele texto que o senhor Opa, vamos. tem trabalhado conosco aqui esses dias na nossa igreja, Mateus 7. Esse texto, pastor, pessoas sempre relacionam ele com a questão de uma base forte. Sim. Tem hinos acerca disso, né? E nós cremos que a palavra de Deus, muitos creem que a palavra de Deus é a base, né? Principal das nossas vidas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O que é construir uma base forte hoje? Bom. Em dias onde, como o senhor disse, existem pessoas, tantas denominações, tantos pregadores, pessoas falando tantas coisas diferentes, afinal de contas, qual é o verdadeiro evangelho? O que é que realmente é a base forte para nós? A base forte são as palavras de Jesus, né? Na parábola, ele usa esse termo, aquele que escuta e pratica estas minhas palavras. Nada lhe fundamentará do que as palavras de Jesus. Nada. Nenhuma teologia liberal, nenhum papo de coach, absolutamente nada. Essas questões ficam para os nichos que elas foram criadas e designadas para lá. Para uma vida com Deus de verdade, uma vida de relacionamento profundo com o Senhor, para o verdadeiro cristianismo, com o verdadeiro evangelho, as palavras de Jesus nos bastam. Ele disse isso. As minhas palavras são espírito e vida. Ou seja, elas são o que precisamos, elas nos bastam, elas não são suficientes. Na parábola, ele usa essa figura de linguagem da rocha, mas ao tempo ele usa uma figura de linguagem paradoxal, né? Que é a areia. Então ele está falando de algo firme e de algo instável. Ele está falando de algo sólido e ao mesmo tempo de algo que facilmente pode ser manipulado pelo vento, por exemplo. O que seria essa rocha? O que seria a areia? Bom, pelo que Jesus diz, o homem que constrói na rocha é literalmente alguém que ouve as palavras e pratica. O nosso relacionamento, a maneira como nos relacionamos com a palavra definirá se estamos construindo uma base em uma base sólida ou em uma base vulnerável. E qual que é o meu relacionamento? É a prática. Se você pratica o que a Bíblia diz,
se você vive o que Jesus diz, vamos falar no português claro, Jesus mandou não roubar, não rouba. Não pode mentir, não mente. Não pode fazer negócios escusos, não faça. Você tem que ter uma mulher só, é uma mulher só. Entende? São coisas simples. Quem complica a vida não é Deus, é a gente. Você pega o que Jesus diz e pratica, o que será isso? Isso é uma base forte. Então não basta ter uma Bíblia debaixo do braço, vamos usar assim. Não basta carregar uma Bíblia, por maior ou menor que seja o exemplar. É necessário que ela seja materializada na sua vida. Então rocha aqui não é apenas uma pedra. Jesus está falando de materialização da palavra. Você precisa arrancar a palavra do virtual, do que é apenas um discurso, e transformar em prática. Exemplo prático. Inclusive eu dei ele ontem na igreja. A Bíblia manda você não mentir, por exemplo. Você está na vida comum e lhe surge uma situação. Se você mentir, você vai sofrer danos. Você vai sofrer prejuízos. E aí, mas você sabe que Jesus falou para você não mentir, porque o pai da mentira é o diabo. Não vou mentir, vou falar a verdade. Mas tu vai perder dinheiro. Vai perder um contrato. Você vai se quebrar nisso aí. Eu vou falar a verdade. Quando você fala a verdade, você acabou de materializar a rocha. Porque ela saiu do mundo virtual, ela deixou de ser uma informação e se tornou sólida, fixa, física diante de você. Você conseguiu desfrutar disso. E o prejuízo? Vai vir. E o dano, que a verdade que você propôs ali se estabeleceu? Vai vir, mas você foi verdadeiro. E da verdade, ninguém suspeitará. Bom. Pastor, você falou sobre a questão da verdade e me veio à mente que algumas questões. Nós já falamos aqui sobre relacionamento superficial. Sim. Quando a gente fala de algo superficial, a gente está falando daquilo que a gente está vendo, né? Uhum. Está acima da superfície. Aqui nós lemos o texto que fala sobre criar uma base. Mas a gente não precisa ser especialista em construção civil, né? Pra gente, eu sou filho de pedreiro, mas não sou especialista, não sei o senhor. Mas a gente sabe que toda construção, ela tem ali aquela base que a gente está vendo, mas antes daquilo ali a gente tem as chamadas sapatas. Sim. É algo que é feito com muito custo, que é um negócio que dá trabalho, mas é que ali é profundo. Segura. Mas é o que segura. E quando a obra está pronta, a gente não vê aquilo ali, né? E a gente vê que na Bíblia, todas as vezes que vai falar sobre relacionamento com Deus, a Bíblia enfatiza que a pessoa que serve a Deus, ela é forte. Pode vir os ventos, as dificuldades, que ela permanece. Mas a gente também percebe, por exemplo, eu estava vendo aqui, Salmo 92:3, um versículo muito conhecido que diz, né? Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Aí no 12, o versículo anterior, ele diz: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Quando a gente vê esse estudo, né, da palmeira, do cedro, a gente vai ver que o diferencial dessas duas espécies de árvores é porque elas são fortes não por aquilo que elas apresentam na superfície, mas é porque elas têm raízes profundas. Então, queria que o senhor falasse um pouco acerca disso. Muitas pessoas a gente tem visto que você olha assim e pensa assim, nossa, essa pessoa tem um relacionamento com Deus. Mas aí vem certas situações que a pessoa cai, não levanta. Não tinha sapatos. E muitos ficam confusos, não tinha, né? Não tinha raiz. Muitas pessoas ficam confusas. Mas não era aquela pessoa que a gente via? O que o senhor fala com isso? O que é essa profundidade no nosso relacionamento com Deus? Ela é necessária, especialmente porque o que seria profundidade no relacionamento com Deus? Bom, para a gente definir de modo prático, à luz da parábola, seria a prática da palavra na totalidade da vida, em todas as áreas da vida. Agora, eu penso que raízes não vêm prontas, elas vão crescendo, sim? Elas vão se desenvolvendo assim como toda árvore. Tem aquelas cuja raiz cresce primeiro, para depois crescer a totalidade. Tem aquelas que crescem simultaneamente. Mas é certo que raízes não vêm prontas, raízes vão crescendo. A sua vida com Deus é gerada a partir disso. Para que a cada culto, a cada leitura da Bíblia, a cada devocional, a cada renúncia ao pecado, a cada momento que você tem a oportunidade de demonstrar uma vida de piedade, você está calçando ainda mais as coisas. Você está construindo as sapatas do exemplo que você disse. Está lançando mais profundidade nas raízes.
De modo que pessoas que andam com Deus de verdade há algum tempo, a conversa dessas pessoas geralmente passam por dois prismas quando elas vão dar uma opinião, quando vão apresentar um assunto, seja na pregação, no ensino, ou mesmo no bate-papo informal. Primeiro caminho, ela passa pela Bíblia. E segundo, ela passa por uma experiência que ela já desfrutou naquele sentido. Ora, eu já vivi isso aqui, foi dessa forma. Por quê? Essas pessoas foram construindo bases fortes. Esse negócio de profundidade é tão necessário que ainda no texto que a gente está aqui, você vai ver que Jesus crava um verbo duas vezes. Ele está no versículo 25 e ele está no versículo 27. Por que eu preciso ter um relacionamento profundo com Deus? Só porque Deus quer? Não é só porque Deus quer. É só porque está na Bíblia? Não é só porque está na Bíblia, é porque isso me protege. Olha o que está escrito aí. Versículo 25, o verbo vai surgir. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e o verbo está aí, ó. E combateram aquela casa. Nós estamos construindo uma casa, uma vida, uma família, uma história. E o combate vem para quê? Para revelar se a minha construção tem profundidade. No exemplo que você deu, as raízes são profundas ou se são superficiais. No 27, o verbo aparece de novo. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Tanto a da rocha quanto a da areia foram combatidas. Pessoas superficiais e pessoas com uma vida e um relacionamento profundo com o Senhor, ambas serão testadas. Agora, esse é um problema. Problema para quem é da areia. Problema para quem é superficial. Na hora do teste, está escrito aí, caiu. E não só caiu a da areia. Grande foi a sua queda. Dependendo da versão, grande a sua ruína. Agora, a da rocha não caiu. Relacionamentos profundos com Deus são bons e extremamente vitais, porque Deus o quer, porque é um privilégio, porque está na Bíblia, porque é uma orientação, mas acima de tudo, porque te protege dos desafios. E a vida é um combate diário, cotidiano, ininterrupto, dioturnamente, o tempo todo você está combatendo. Na esfera da mente, das emoções, do corpo, você está combatendo. Problema, crise, adversidade, levante, inveja e etc. E Jesus usou três figuras aí. Ele falou de um vento, ele falou de um rio, ele falou de uma chuva, mas quem tinha profundidade não caiu. Segredo ou fruto maior de quem tem uma vida e um relacionamento com Deus, ele vai permanecer. Pessoas que, como você disse, parecem ser pessoas que estão profundamente ligadas. Essa daí é crente mesmo, esse aí tem um relacionamento com Jesus. Não, esse aí, primeiro embate, bum! É a grande prova de que aquilo tudo era uma fachada. E o combate serve para isso, para revelar os que são verdadeiros e são falsos. Já que o senhor tocou no assunto do combate, então eu quero que o senhor nos ajude aqui a elucidar uma questão. O senhor até Vai comentou... só afunilando. Vamos afunilar isso aqui. Nós já falamos bastante a questão de níveis distintos de relacionamento com Deus. Já falamos aqui sobre relacionamentos superficiais, relacionamentos profundos. Mas agora eu queria mudar o enfoque aqui e vamos focar exatamente naquilo que o senhor acabou de nos destacar no texto. Sobre não aquilo o que é relacionamento, mas o que combate o nosso relacionamento com Deus. Opa! Aí eu queria que o senhor falasse a respeito da gente, o que Jesus quis dizer aqui, nesse texto, por exemplo, com a ideia aqui, com a figura da chuva, dos rios, dos ventos. O que seria essas figuras que funcionam aqui como armas de combate à figura do relacionamento do homem com Deus? David, sua pergunta é muito preciosa, muito boa. Por quê? Porque tem duas maneiras da gente responder isso aí. Uma de modo direto e prático e outra com efeito cultural e histórico. Vamos lá. Jesus diz no versículo 25, fechei o texto aqui, mas eu abro logo. Versículo 25 e 27, ele cita os mesmos fenômenos. No versículo 25, ele diz que a chuva desceu, que o rio correu e que o vento soprou. Rio e vento está no plural aí. Correram rios e assopraram ventos. No 27, a mesma coisa. As duas casas, a turma do relacionamento profundo e do relacionamento superficial, são testados na mesma perspectiva. Vento, chuva e rio. Não nessa ordem necessariamente, né? Vou fazer a primeira abordagem que é a que fiz ontem na igreja. Bom, isso pode se manifestar de três formas. O que representaria se a chuva
E o texto usa um verbo no definitivo aí. A chuva não descia, não estava descendo, ela desceu. Então nós estamos falando de uma chuva inesperada, entretanto bem forte, que surpreendeu alguém. A chuva desceu. A chuva vem de cima, vem de Deus. Essa chuva aí provavelmente está associada às nossas tribulações. Quando você olha para o vento citado no texto, ou melhor, para o rio, que é o segundo oponente, você vai ver que os rios correram. Os rios estão aonde? Embaixo. Se você conectar Êxodo 8:3 com Apocalipse 16, você vai ter uma percepção de que parece que na linguagem de ambos os textos está apontando para algumas coisas de ordem espirituais. Eu fiz uma aplicação ontem com relação à questão dos ataques espirituais. Nem tudo que acontece na nossa vida é temperamento, é personalidade, é modo de criação, é corriqueiro, é comum, tem coisa que é de ordem espiritual. E a aplicação que fiz com relação ao vento, associada a pessoas que entram no nosso caminho, que estão à nossa direita e à nossa esquerda, porque é nessa perspectiva que o vento funciona, de lá para cá e daqui para lá. Estas propostas, todas elas estão anexadas ao princípio da provação, da tribulação, no caso do vento, da traição e etc. Todos os homens e todas as mulheres que estão construindo uma realidade, uma vida, uma casa, uma família, serão testados pelo elemento das provações, pelo elemento da perseguição espiritual e pelo elemento dos ataques que vêm de pessoas que nós menos imaginamos. Essa é uma abordagem e é a primeira maneira da gente responder isso. Você será testado nas suas dores. Nós seremos testados na injustiça que é praticada contra nós, nos levantes. Jesus está falando disso. Entretanto, se você for da rocha, vai dormir em paz. A casa não cai. Agora, se você for da areia, é melhor você começar outra construção, porque vai cair. Agora, há uma segunda maneira de se interpretar isso aqui. O que de fato Jesus estava querendo dizer? Com o elemento cultural, o conceito judaico sobre essas questões é interessante. Por quê? Chuva para o povo judeu é uma bênção. Eles vivem num contexto de deserto. Então, chuva é uma bênção. Segundo, o rio que transborda aqui, sinal de quê? Cega, colheita, prosperidade e abundância. Então, o rio também parece ser coisa boa. Se você olhar para o vento aqui, esse povo colhe trigo. O vento na colheita do trigo é imprescindível. Então nós temos 3 linguagens que parecem ser extremamente positivas. A chuva, o rio transbordando e o vento que parece apontar para uma colheita. Parece, pelo elemento cultural, de que esses 3 sinais aqui estão apontando para algo extremamente positivo. Mas coisas positivas derrubam homens? Sim. Bênçãos derrubam homens? Derrubam tanto quanto tribulações. Prosperidade derrubam pessoas? Derrubam tanto como escassez. Porque tem gente que está pronto para lidar com a crise, mas não está pronto para lidar com a vitória. Tem gente que está pronto para lidar com a abundância, mas não está pronto para lidar com a escassez. Cada um vai reagir de uma forma. A viúva de Eliseu, do vaso e da necessidade do azeite, em 2 Reis 4, ela procura o profeta nas 2 fases da vida. Na fase da escassez e na fase da abundância. Mas poucas pessoas têm essa percepção. Tem gente que não sabe lidar com aquilo que é bênção, com aquilo que é de Deus. As pessoas, é um ditado popular, afogam num copo d'água. Deus abençoa, abre uma porta, ele nunca mais pisa na igreja. Ele melhora, o salário dele melhora, o faturamento aumenta. Ele já, domingo não, hoje não. Hoje é o dia disso, daquilo outro. E o culto? Não. Quando tava na prova, não saiu do culto. Não perdi uma oração. Tava na vigília. Aí depois que... Então Jesus parece que está provocando a ideia de que se você cumprir as minhas palavras, nem as grandes bênçãos que vão te cercar serão capazes de superar a palavra que você pratica. Então, Jesus está tratando, na maneira de ver, sobre 2 tipos de situações. A gente pode abordar isso aqui num aspecto de dores e a gente pode abordar isso aqui num aspecto de bênçãos. Certo é que para as 2 situações, relacionamento profundo segura a casa. Meu Deus. Pastor, nós estamos quase chegando no final aqui do nosso bate-papo. Temos ainda 10 minutinhos aqui para a gente concluir. Mas eu gostaria de que o senhor nos ajudasse aqui, tendo uma orientação, não só a mim, mas aos nossos irmãos que estão nos assistindo, aqui no
na nossa igreja, no campo, né, da ADEC Caratinga, nós todos os anos nós escolhemos um determinado tema para estar trabalhando com a igreja. Ano passado nós trabalhamos a questão do fruto, esse ano está trabalhando a questão do florescer, é ano de florescer. E neste texto aqui de Mateus 7, Jesus fala um pouco também acerca dos frutos. E ele fala sobre a árvore que dá bons frutos, sobre a árvore que produz maus frutos. Jesus fala que a árvore que não dá fruto bom vai ser cortada e vai ser lançada no fogo. Então Jesus dá a entender que o relacionamento do homem com ele precisa gerar resultados. Não é um relacionamento sem fundamento, sem razão de ser. Né? Tem um motivo e tem um destino. Claro. Tem um fundamento, tem objetivos. Então, qual deve ser o nosso cuidado nesse relacionamento diário com o nosso Senhor Jesus, para que nós não incorremos no problema da figueira, que não dava fruto, e Jesus agora amaldiçoou aquela figueira. Então, vamos lá. Como manter esse relacionamento vivo e frutífero? Já que Jesus disse que o relacionamento com ele precisa produzir frutos. Você falou da figueira, citou o texto da figueira no caminho de Betânia, né? Enquanto você estava falando, eu lembrei de outra figueira. Ela está em Lucas 13. É uma parábola também, do 6 ao 9. E lá tem uma frase, o homem que tinha a figueira plantada, ele vinha todo ano buscar nela fruto e não achava. Foi 3 anos seguidos e não encontrou. Chamou o vinhateiro e falou assim, pode arrancar. Corta. Aí, fala, por quê? Ela ocupa a terra inutilmente. Ela está plantada onde todo mundo produz e ela não produz. Aí ele continua. Aí o vinhateiro diz, Senhor, deixa este ano até que eu escave e esterque. E essa é a frase que eu queria usar como resposta aqui. Se der fruto, ficará. Se não, será cortada. O evangelho é um convite à responsabilidade. Não há nada em nós que tenha atraído Deus. Não a sua infinita misericórdia, a sua graça. Mas a partir do momento que Cristo se revelou a nós, ele se revela com esse objetivo de nos fazer um novo homem, uma nova pessoa e um novo indivíduo. A frase de Spurgeon talvez se estabeleça para cá. A graça que não me muda também não me salva. Um relacionamento com Deus, uma vida com Jesus, um encontro com Cristo te transformará. E essa transformação te fará produzir o que a Bíblia chama de frutos de justiça. Veja, não são frutos de juízo, são frutos de justiça. A palavra justiça no Novo Testamento, ela tem toda uma conotação ligada à justificação feita por Jesus. É uma doutrina extraordinária, onde os méritos de Jesus são postos sobre nós quando nós não temos nenhum mérito e por essa razão o Pai nos aceita. Então, a partir do momento que você vive uma vida com Cristo e você tem um encontro com Jesus, você precisará produzir frutos de justiça. É um novo nascimento, uma nova maneira de viver, um novo comportamento, uma nova maneira de pensar. É literalmente uma nova vida. É o que Paulo disse, né? Nós nascemos de novo, somos nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, é um novo estilo de viver. A frutificação, ela está atrelada a privilégio e a juízo. Se der fruto, ficará. Isso é um privilégio. O Deus Todo-Poderoso nos escolheu para esse tempo, nos deu vida para esse momento, nos sustenta nesta era para que a gente frutifique. Isso aí tá ligado aqui a privilégio. Agora, se não der, será cortada. Juízo. Deus não vai insistir com a mesma pessoa a vida inteira. Deus é longânimo, paciente, misericordioso. Mas se você não quer, Deus não vai empurrar isso aí. Deus não vai forçar o jogo. Por que não? Ah, mas eu conheço histórias. Geralmente essas histórias até acontecem, eu as respeito, mas por via de regra, Deus lhe apresenta o caminho, insiste com você, mas você não quer. É o desfecho do jovem rico e seguir o seu caminho. Que a gente possa utilizar esse momento desse podcast para, e eu me dirijo a você aí com muito cuidado,
para que a gente tome isso como responsabilidade e frutifique. Se der fruto, ficará. Se não der, será cortado. Lembra da brincadeira da batata quente? Tá na mão de cada um. Pastor, nós estamos chegando ao fim, mas eu quero deixar aqui um espaço final para deixar uma mensagem aí final, tanto para não só para os nossos espectadores, mas para os servos de Deus em geral aí. Claro. Se eu considerar essencial, importante nesse tema do relacionamento, vou deixar sua mensagem final. De tudo isso que foi falado aqui, é aquilo que o senhor considera essencial para que a gente guarde isso e aplique no dia a dia nas nossas vidas. Há vários exemplos de homens que se relacionaram com Deus com profundidade. Poderia citar muitos aqui. Davi é um cara diferente, né? Pecador. A Bíblia é o único livro que não esconde as lepras dos heróis, né? A gente sabe dos equívocos, dos erros de Davi. Mas há uma passagem potencial na vida de Davi que é incrível. Há 2 pecados extremamente graves praticados por Davi. O primeiro que envolve Betseba, o marido e todo o desfecho, a criança que morre. E o segundo, quando ele faz o censo. Quando Davi faz um censo, ele peca terrivelmente contra Deus. Deus se ira e propõe para Davi 3 opções. Aquele escolhesse seria o juízo que Deus ia derramar. O juízo se estabelece, o castigo vem e os homens em Jerusalém começam a morrer. Davi olha para o lado da eira de Araúna e vê um anjo, uma espada desembainhada. Era o sinal do juízo. Ele desespera, Gate corre até ele e orienta. E diz, olha, tem como a gente parar o juízo. Como é que faz? Perguntou o rei. Não, a gente vai lá na eira onde o anjo está, constrói um altar, oferece um holocausto ao Senhor. Se o Senhor receber, o castigo acaba. Davi correu lá, fez exatamente isso. Araúna forneceu os bois, os aparelhos, a estrutura para o altar, fizeram um altar. Deus recebeu o sacrifício e o anjo foi embora. Acabou, ninguém morre mais. Quando o culto vai terminar, quando aquele momento vai terminar, ele olha para Araúna e diz assim, vou te pagar isso aí. Aí na minha linguagem, de um bom mineiro, o Araúna olhou para ele e disse, não, rei aqui não paga não, é de graça, é presente. Aí Davi vai revelar a profundidade do seu relacionamento com Deus. Ele diz, guarde-me o Senhor, eu lhe ofereça um sacrifício que não me custe. Davi poderia muito bem receber a oferta de Araúna, mas naquele dia quem tinha que receber não era Davi, era Deus. Então Davi vai pagar Araúna pelos bois, pelos aparelhos, pela estrutura gasta. O que Davi está mostrando para mim? Muita coisa. E uma delas eu destaco para aconselhar a todos e também para um conselho para mim. Davi decidiu não terceirizar relacionamento. Ele usou o boi de Araúna, mas comprou. Ele usou os aparelhos de Araúna, mas pagou. Ele usou a estrutura de Araúna, mas pagou o que era devido. Em outras palavras, ele não terceirizou. Ele se envolveu. O boi era de Araúna, mas depois que ele comprou é de Davi. O aparelho era de Araúna, mas depois que comprou era de Davi. Então, não terceirize culto. Não terceirize oração. Não terceirize jejum. Não terceirize propósito. Não terceirize leitura da Bíblia. Você não precisa de um mediador humano para fazer a coisa por você. Você precisa sacrificar o seu boi, o seu tempo, a sua vida, a sua devoção, seu relacionamento, sua história para glorificar a Deus. Então, quer ter um relacionamento profícuo com o Senhor verdadeiro? Ofereça o seu boi, a sua vida. E no mais, Deus há de falar no outro lado da linha. Com certeza. Glória a Deus. Pastor, muito obrigado. Poxa, Foi prazer. Foi um momento aqui abençoador, edificante, tenho certeza que não só para mim, para o Rogério, mas para todos, né, vocês que vão ter essa oportunidade de estar escutando esse episódio, né, que não fique apenas nessa oportunidade, que estou retornando aqui a Matipó. É um prazer receber o senhor novamente. Combinado, Deus já. continue abençoando a vida do senhor, seu ministério. Né? E meus queridos, vamos finalizar por aqui. E você continue orando, né, por este projeto, compartilhe, divulgue, para que mais pessoas possam ser alcançadas, né, por essa preciosa palavra, que é a verdadeira palavra, a palavra do nosso Senhor, aquela que tem o poder de mudar vidas. Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe.